Amados, o que nós vamos falar nessa tarde é algo que acontece comigo e com você. Se puder tirar esse negócio aqui para mim, obrigado. Acontece comigo e com você, acontece na verdade com todo cristão. Vê se você concorda comigo. Não tem vezes em que a gente se sente apertado pelas circunstâncias? Fala a verdade, tem alguém que se sente apertado muitas vezes? Quando a gente se sente angustiado com alguma coisa, quando a gente sente que a gente está num lugar em que estão apertando a gente, não é verdade? Acontece com todos, essa maneira ela sempre vai ser utilizada para que a gente possa aprender de Deus também, mas é algo que a gente precisa ter um entendimento de como as situações da vida muitas vezes nos apertam, não para nos destruir, mas para nos fazer crescer. Amém? A gente entende na palavra, olhando, estudando a vida de todos aqueles homens que ele tiveram, que muitos deles tiveram os seus limites testados. Talvez o nosso intelecto vai entender assim, poxa vida, mas que coisa, para que tanto sofrimento, para que tanta luta? Mas muitas vezes Deus permite que isso aconteça para que nós possamos extrair das nossas lutas que eu vou chamar hoje de um óleo que seja puro, que faça com que a presença de Deus, ela cada vez mais brilhe através de nós. Amém? Então nem toda luta que se apresenta na nossa vida, ela é uma luta que vem para nos destruir. Amém? Mas é uma luta que muitas vezes vem das circunstâncias, Deus usa para que nós possamos ser abençoados e ser treinados, sermos melhores. Amém? Davi não começou a sua trajetória matando dezenas de milhares, como as mulheres adoravam lá, cantavam quando ele retornou da guerra. Mas ele começou como um pastor de ovelhas. Eu creio, eu imagino, a palavra não fala, mas ele não matou, ele não guerreou com o urso que o leão primeiro. Provavelmente esse pastorzinho, esquecido do mundo, cuidando das suas ovelhas nos confins da terra, tenha primeiro talvez tentado proteger o seu rebanho de raposas, ou de lobos, ou de qualquer bicho desses. Ele teve que cuidar, ele teve que passar por circunstâncias difíceis, andar com o seu rebanho no meio das montanhas, e em todo momento ele estava sendo adestrado para algo que ele precisaria fazer mais tarde. Ele não aprendeu a mexer na funda no dia em que ele matou Golias. Ele aprendeu a mexer na funda há muito tempo antes, ele treinou, ele se esmerou. Ele passou por perseguições, ele passou por rejeições, porque nada pior, eu creio, na vida dele do que ele ser rejeitado por um rei de Israel que ainda quer matá-lo. Mas ele já era rejeitado lá de trás, porque se o homem mais importante da terra chegar na minha casa e meu pai não me chamar, é porque tem alguma coisa estranha. E chamar todos os meus irmãos, que o profeta de Deus vai ungir o rei. Então ele já lidou com todos esses obstáculos, mas o rei Davi ele tem um exemplo muito bom para nos dar, porque nada das circunstâncias adversas que aconteceram com ele serviu para diminuir ele, mas ele sempre aproveitou cada uma delas para crescer em Deus. Amém? E conosco não é diferente. Eu não sei vocês, eu não saio por aí e não apresenta para mim um urso, um leão, e nem um gigante. Talvez um amigo meu que tem 2,6 metros é o mais alto, mas eu não tenho esses desafios. Mas muitas vezes as batalhas da vida, muitas vezes tentam nos desanimar, tentam fazer com que a gente esmoreça, ou que a gente não prossiga dentro daquilo que Deus quer para nós. Uma coisa é quando a gente conhece a Cristo. E é lindo, o primeiro amor, aquela coisa, a gente teve batismo hoje, uma coisa maravilhosa. Só que no decorrer da nossa caminhada, nós vamos adquirindo em Deus novas capacidades para passar por novos desafios. E isso, Deus não vai fazer colocando lá um pendrive em você, para que você possa adquirir o conhecimento por si só. Mas Ele vai te dar as situações, ou Ele vai permitir situações que aconteçam na sua vida. Amém? Eu precisei aprender a lidar com dinheiro, porque eu era assim, o cartãozinho da Renner, coitado, vivia suado, sempre, vamos lá, era Renner toda hora, porque eu trabalhava demais, eu falei assim, eu mereço, aí mandava ver lá. E veio uma crise financeira, fruto das minhas más decisões, mas onde Deus pôde me ensinar como administrar os meus bens, para que alguns anos mais tarde eu pudesse tomar decisões melhores.
Então não foi Deus que providenciou a crise, mas Ele me ensinou a partir da crise. Então o que a gente tem que ter, acho que uma palavra que a gente precisa guardar nessa tarde é um coração ensinável. Aquela pessoa que diz que já sabe tudo, essa pessoa ela está rumo ao precipício, ela só vai daqui a pouco pular. Porque primeiro que nós não sabemos de tudo, e segundo, se eu tenho conhecimento de algo, mas eu não pratico, eu não sei, eu só conheço. E a sabedoria qual é? É quando eu sei aplicar as coisas nos momentos em que elas são necessárias. A palavra de Deus fala sobre sabedoria em Provérbios, leia lá porque vale muito a pena, e aí a gente aprende coisas poderosas em Deus, entendendo que Ele é o dono da sabedoria, e através dele nós podemos acessar realidades que são diferentes para a nossa vida, realidades que são diferentes daquilo que o nosso olho vê. Então se a gente encara como um treinamento para coisas maiores, a vida fica mais fácil, fica mais leve, e a gente tira uma carga muito pesada dos nossos ombros. Amém? Quando eu me sinto apertado, então há muitas histórias na Bíblia que vão falar acerca disso, né? Na caminhada cristã, muitas vezes a gente é pressionado, falando de Cristo mesmo, né? Quando eu aceito a Jesus, eu entendo que existe todo um contexto espiritual e que é necessário que eu tome um posicionamento. Alguns aqui nessa manhã tomaram o posicionamento de irem ao batismo, descerem as águas, né? Morrer para a velha criatura e ressurgir como um filho em Cristo Jesus. Mas é um primeiro passo dentro de uma caminhada, dentro de um processo. E depois de muitos anos, ou depois de muitos processos, né? Porque os anos ou os processos muitas vezes é a gente que define, Deus Ele vai nos preparando para outras coisas, mas a gente se sente pressionado. E entenda, toda pressão que vem, ela não veio para te destruir. Porque, eu não sei vocês, mas a Bíblia que eu leio, está escrito lá, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não brinca de ser diabo. Ele não fala, hoje eu vou ficar ali só atazanando a aula para ver se... Ele não brinca. Quando ele vem para arrebentar. E aí quando a gente está diante de Deus e essas pressões vêm, é porque Deus já sabe, ela quer que você se prepare, se capacite para desafios maiores que virão. Ah, mas então eu posso escolher, Deus, eu não quero passar por nada disso, me deixa aqui. Não, amado, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, você querendo ou não. Então o nosso posicionamento ele é necessário para que a gente possa viver melhor e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Ele não enviou Jesus Cristo para aquela cruz para que nós tivéssemos uma vida mais ou menos, uma vida na média. Sabe quando você pergunta para a pessoa, tudo bem? Ela fala, não é. Nós temos dias maus, né? Foi falado hoje, né? Mas nós temos dias bons. E nesses dias bons ou maus, a gente precisa buscar a amplitude máxima daquilo que a gente pode, que é a presença de Deus. Amém? Confrontados na caminhada cristã. Eu não sei você, mas quando eu cheguei e comecei a ouvir a palavra de Deus, eu olhei e falei assim, gente, tudo que eu faço está errado. Foi só eu? Ou não? Tudo que eu estou fazendo está errado. E eu falei, não, então eu tenho que fazer o contrário de tudo que eu faço. Porque eu gostava de dar o meu jeitinho. Afinal de contas, é brasileiro, né? É famoso o jeitinho brasileiro. Eu gostava de manipular situações. Eu gostava de mentir quando era para me favorecer. Eu gostava de tudo isso. E eu cheguei na palavra de Deus e eu aprendi que eu não poderia fazer mais essas coisas. E aí o Espírito Santo foi me constrangendo para não fazer mais, né? E aí eu falei, gente, então até os 27 anos eu estava de uma maneira totalmente errada. Eu preciso realmente me converter. Eu preciso fazer tudo diferente. Mas a gente é confrontado com a palavra. Amado, se a palavra te massagear o ego, há um problema muito sério. Ou a palavra que está sendo pregada talvez não seja mesmo a palavra de Deus, ou você está numa roupagem religiosa tamanha que você não está conseguindo ver que há pontos a melhorar. Sempre há. Né? Se Deus falava com os apóstolos que já faziam tudo o que faziam e eles precisavam melhorar, imagina nós. Amém? Então, a palavra ela vai nos confrontar assim. Ela vem para muitas vezes nos dar o refrigério quando a gente precisa, para nos consolar, mas ela exige um confronto, porque a nossa natureza não é fácil. Eu não sei você, mas essa pessoa que mora dentro de mim, ela todo dia quer me derrubar, chamada minha alma. Eu não sei se com você é assim, mas comigo acontece.
Se eu deixo, as situações que se apresentam me tiram completamente do foco daquilo que Deus tem para mim. Então é uma guerra constante que a gente precisa passar. E existe um processo, só que esse processo vai nos levar até um destino. Amém? E o melhor dos destinos, que é o centro da vontade de Deus. Qual é o propósito? Não sei. Deus, se Ele revelar tudo, a gente vai dizer que não pode ir, né? Você vai assistir a Netflix, você já põe no último episódio? Porque eu fazia isso antigamente. Não faço mais hoje, assisto até o final bonitinho. Mas Deus não vai revelar o final. Ele vai te mandar nos processos até que você vá se adequando àquilo que Ele tem para você. Amém? Pensa na tua vida aí. Qual é a situação que você enfrenta muitas vezes hoje e que para você parece muito difícil? Coloca nele. Fala, Senhor, está difícil, o negócio está esquentando. O que eu posso extrair disso aqui? Porque sempre tem alguma coisa para a gente extrair. Porque eu não sei vocês, mas às vezes a gente passa por desafios, na hora parece que a gente vai morrer, dá uns meses, depois que passa, você fala, nossa, mas foi tão tranquilo, né? Parece que foi mais... E é assim mesmo, porque a gente vai crescendo, né? A palavra diz de glória em glória e de vitória em vitória. Amém? A gente passou por um período de luto em casa, e não é fácil, como muitos aqui passaram. Porém, todavia, temos que ter a certeza de que aqueles que foram nossos estão com o Senhor, se realmente aceitaram a Cristo, e a nossa vida continua. Por quê? Porque tem muito mais para fazer. Daqui a pouquinho, mais tardar aí, no meu caso, uns 60 anos, eu vou estar lá junto. 60 não, né? Pô, viver até 100 não dá. Mais uns 50, talvez 40, não sei, eu vou estar lá então. Então a gente tem que fazer o melhor nessa terra. Cada dia é um novo dia que Deus escolhe para nós. Amém? E o tempo passa rápido. Falar para os jovens aqui, a gente estava falando sobre isso hoje. Passa muito rápido, né? Às vezes eu me sinto novo. Quando eu levanto, eu vejo as costas, eu já não sou mais tão novo. Então passa rápido. Aproveitem, vocês que conhecem a Deus. Nós vamos falar a respeito da Oliveira, tá? Alguém aqui tem o sobrenome Oliveira? O Roger? E a Érica? Provavelmente, muito provavelmente, vocês têm uma raiz judaica. Porque teve um determinado momento em que eles tiveram que vir para cá e mudar os seus nomes para Oliveira, Pereira, tudo que remetia muito à fruta, às árvores, enfim. Provavelmente vocês têm uma raiz lá, raiz em Abraão. Não todos nós temos, mas vocês talvez mais diretamente. Mas a oliveira, ela é um símbolo de Israel. E quando eu falo da palavra de Deus, eu preciso olhar para Israel. Eu preciso estar muito atento ao que acontece. Por quê? Porque Deus usa Israel como um sinal para a igreja e dos templos. O símbolo da nação de Israel, então, é a oliveira, é considerado na antiguidade um símbolo de sabedoria, de paz, de prosperidade, de abundância e de glória. A árvore, ela produz por muito tempo. Provavelmente vocês já tenham ouvido falar que existem oliveiras lá em Israel mais antigas do que o próprio Jesus Cristo, que tem muito tempo já lá. É uma árvore que produz muito tempo. É uma árvore que vem, que se constitui em muitos e muitos processos, em muitos e muitos ciclos. Amém? E ela extrai o fruto dela é uma coisa gostosa, pelo menos eu gosto, vai na pizza, que é a azeitona. E dela a gente extrai o azeite. E havia um processo em torno do azeite que é bastante interessante, que a gente precisa pegar para as nossas vidas. São 3 processos. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Eles usavam uma prensa para prensar essa azeitona, para retirar esse azeite. E essa prensa, ela, de acordo com o número de vezes prensado, a substância que era extraída dali era diferente e tinha um motivo diferente, era utilizado para uma determinada coisa. Então, cada prensa acontecia de uma determinada forma. E eu quero que você coloque a tua vida diante dessa prensa hoje. Por isso que às vezes a gente se sente apertado. Deus está nos prensando. Porque quando Ele nos prensa, Ele tira o melhor de nós. Amém? Se você não tivesse uma pressão, muitas vezes, nos seus estudos, talvez você não tivesse alcançado coisas que você alcançou. Ou no seu trabalho, mas pensa nisso no âmbito espiritual. Amém? A primeira prensa, eles chamam lá em Israel, que é a prensa das primícias. E tem tudo a ver com Deus, por quê? Porque é o primeiro azeite. Deus, ele considera tudo muito importante. Tudo que é aqui primeiro. O que você vê na palavra? Me traz o novilho, o novo, sem mácula.
primeiro fruto da sua colheita, traz aqui, me oferece em sacrifício. Então Deus, Ele trabalha muito com as primícias. O filho primogênito tem algo espiritual que repousa sobre os primogênitos. Então tudo que é primeiro para Deus tem uma determinada importância. O primeiro azeite que se extrai disso era um azeite que era enviado para o templo. Era um azeite usado e consagrado a Deus. Então quando o rei Davi foi ungido rei, ele foi ungido com um azeite desse, o primeiro azeite. Amém? A primeira prensa. Em Deus Ele valoriza tudo que está em primeiro lugar, tudo que você coloca Ele em primeiro lugar. Temos colocado Ele em primeiro lugar nas nossas vidas? Tem um propósito poderoso quando a gente coloca em primeiro. Por que eu não posso ofertar? Na verdade a gente pode, né? Mas por que de acordo com os princípios bíblicos, eu não poderia ofertar depois que eu tivesse já a minha colheita toda? Então eu colhi lá 1 tonelada de maçã, eu vou ofertar lá meia tonelada. Porque esse princípio demonstra uma dependência que a gente precisa ter de Deus. Porque é fácil eu pegar do que me sobra e dar uma parte. Mas o que Deus queria mostrar para o povo me dá do teu primeiro, para que você tenha confiança em mim, de que eu vou te abastecer com mais. Amém? Então tudo que é primeiro tem um real sentido para Ele. E Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor. Deus falando com Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não darei a ninguém, e nem o meu louvor a imagens de escultura. Ele usa o texto. Mas a imagem de escultura você pode entender como tudo aquilo que tem lugar de Deus como primeiro na minha e na sua vida. Será que o meu trabalho tem um lugar de Deus na minha vida? Será que a minha família, eu dou muito valor à minha família e deixo Deus em segundo? Será que o meu serviço na obra de Deus, ele fica em primeiro plano? Eu estar fazendo, assistir aqui na obra, mas a minha comunhão com Deus não é o primeiro? Porque a pergunta é: o que a gente tem colocado em primeiro lugar no nosso coração? Quando você levanta de manhã, qual é o primeiro pensamento seu? Então guarda isso. Tudo que é primeiro, que você coloca Deus em primeiro, é um princípio que vai atrair a presença e a glória de Deus sobre a tua vida. Amém? Então Deus, Ele não titubeou em colocar o seu único filho naquela cruz por mim e por você. Amém? E o que Ele pede em volta é que a gente possa colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Existe uma ordem estabelecida, e isso é bem prático, daquilo que a gente pode se dizer que é uma vida equilibrada. É Deus em primeiro, a família em segundo, o trabalho em terceiro, ministério e obra de Deus em quarto. Toda vez que uma dessas ordens estão embaralhadas, a gente acaba tendo problemas na nossa vida. Então aí fora tem gente que não tem Deus, então ele já desconsidera. Então, e tem muita gente que coloca o trabalho, né? Hoje em dia não é assim, eu coloco o trabalho em primeiro lugar, eu perco a minha família. Né? Ou eu coloco a obra do Senhor, o fazer, só fazer, sem a comunhão. Eu começo a ter desequilíbrio na minha vida. Então é necessária essa ordem. Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar. Porque Ele precisa da gente? Não, porque nós precisamos dEle. Se Ele estiver em primeiro lugar no teu coração, Ele pode transformar a tua história. Aí tem a famosa passagem de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus? É algo que a gente precisa se perguntar nessa tarde. O primeiro azeite, ele simboliza a capacitação, a presença de Deus. Quando os sacerdotes ungiam com o primeiro azeite, era exatamente isso que eles estavam simbolizando, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. E amados, tem situações na vida em que só a presença de Deus para resolver. Tem coisas na minha vida e na tua, no meu caráter e no teu, que só a presença do Espírito Santo pode resolver. Mais nada. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se toda a solução tivesse no nosso poder, nós não estaríamos aqui. Mas tem algo que só Ele pode fazer. Tem algo que só Ele pode tratar em nós. E só através desse azeite. Então a primeira prensa é essa. A segundo tipo de prensa eles pegavam essa azeitona depois da primeira e pensavam de novo. Aí pensa aí se na tua vida às vezes não está assim. Eu estou tão pressionado, mais uma.
era um azeite que ele era levado ao mercado para vender. Ele era usado na culinária, ele era usado na iluminação. Aqui está aquela parábola das 10 virgens, o azeite que elas tinham para acender era essa segunda prensa. E isso simboliza o quê? O alimento espiritual. Amém? Essa segunda prensa significa algo que a gente necessita na nossa vida, que vem através da palavra de Deus. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então é necessário. Simboliza também uma luz, uma direção, ela é o nosso norte e a nossa bússola. Salmo 119 é muito bom, se você puder ler, a gente brinca, né? Que é um salmo gigantesco, mas leia ele na tua casa por partes, porque ele fala exatamente da palavra de Deus, o amor que o salmista tinha e a importância que ele dava à palavra de Deus. No verso 105 diz assim, também é famoso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É direção, a palavra de Deus é direção. Você está em dúvida? É na palavra de Deus que você tem que buscar, é ela que vai te resolver, vai te dar o norte. Verso 159, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Então o salmista está dizendo assim, eu considerei o que eu ia fazer, mas eu voltei, porque é na tua palavra que eu achei a resposta, não em mim. Amém? 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo, e espero na tua palavra. Então o salmista está dizendo assim, se eu não me mover pela tua palavra, eu não me movo de maneira alguma. E de novo, nós temos nos movido pela palavra? Ou a gente usa muitas vezes a situação da palavra de Deus para transmitir algo que a gente já queria fazer no nosso interior, e aí a gente usa isso para que, somente para balizar ali o que a gente quer, é o tal do Deus disse. Será que a gente de fato tem usado a palavra de Deus? Num determinado episódio, Davi chegou no seu acampamento e os inimigos tinham levado as mulheres, as crianças, os rebanhos, tudo embora. Ele ficou triste, diz que choraram amargamente, copiosamente, até não aguentarem mais. Os soldados de Davi já começaram a ficar meio assim, né? A culpa é de Davi. Então, era um momento de desespero, imagina isso. Só que aí Davi coloca a estola sacerdotal, que representava a presença de Deus, e ele vai buscar Deus. E ele ora a Deus. Só que eu vejo um Davi que diz assim, a maioria de nós talvez falaríamos assim, Senhor, eu vou lá buscar minha família, eu vou lá guerrear sobre ela e eu vou trazer elas de volta, porque afinal de contas o Senhor é conosco. Amém? Só que ele fez diferente. O que um homem segundo o coração de Deus faz? Olha só, Senhor, se eu for, o Senhor vai dar a vitória? Gente, ele estava falando de tudo que ele tinha na vida, esposa, filhos, a riqueza, e ele não falou para Deus, eu vou lá. Ele falou para Deus, eu devo ir lá? Se eu for, o Senhor vai me dar a vitória? Perceba como na nossa vida, muitas vezes, a gente usa o alimento espiritual para definir coisas que a gente já quer fazer. Quando a gente deveria perguntar para o Senhor, eu devo fazer? E não é coisas ruins. Tem coisas óbvias, né? Eu devo adulterar? Não, né? Óbvio. Mas tem coisas, às vezes, que a gente quer fazer e não é a vontade de Deus, ou pelo menos naquele momento, não é o que Deus quer para a nossa vida. Então Davi fez isso e Deus respondeu para ele, pode ir, porque nenhum vai se perder. Entendeu? Aí ele recobrou seu ânimo, pegou seus homens, deu a palavra de Deus para eles, e eles foram e alcançaram êxito. Então é isso que a gente precisa, consultar a Deus. Então muitas vezes a gente está sendo pressionado por falta de usar o alimento espiritual. Amém? Se o teu corpo, que é físico, não tiver determinadas substâncias, você não vai ter a saúde que é necessária para fazer uma série de coisas. Quem vai para a academia sabe, né? Precisa ali ter o tal da proteína, etc e tal. Então o teu corpo espiritual também. Se você não usar o alimento, você está recebendo alimento aqui, você está recebendo alimento através da palavra de Deus, mas esses nutrientes estão saindo, você não está usando. Nas situações da vida, você não está utilizando. Então a gente precisa aprender nessa segunda prensa como a gente vai usar o alimento espiritual de Deus, como a gente vai usar a palavra de Deus como norte das nossas vidas. Se Deus já te falou algo, vai firme nisso que Ele te falou. Mas se Ele não falou, não vá onde não é para estar. Amém? Não esteja onde é para estar. Amém? Terceira prensa.
era um azeite já de baixa qualidade, então imagina aquela azeitona, passou pela primeira, extraíram o azeite, foi para o templo, passou de novo pela prensa, extraiu uma parte do azeite, foi para mercado, para consumo, para iluminação, passou pela terceira prensa, já é só o bugalho do negócio. Já é um azeite de baixa qualidade usado na limpeza. Pense em limpeza. Usado para espantar moscas, uma vez que os estábulos ali onde ficavam os cavalos ficavam perto das casas. Então, amados, às vezes nós somos prensados porque a presença de Deus precisa nos limpar do pecado. Precisa nos mexer por meio do arrependimento. Precisa espantar as tentações que aparecem nas nossas vidas, que parecem perigosamente sedutor, que muitas vezes vem como uma mosca. Você já viu uma mosca? Ela fica rodeando ali. Ela fica rodeando, ela fica ao redor. E às vezes as tentações, elas ficam exatamente assim. Cada um de nós aqui imagina aquilo que nos faz pecar. E o problema, o final é um pecado. Só que o grande problema é quando a gente cede à tentação. Porque o pecado é só a consequência daquilo que eu já cedi, falando do próprio Davi. O pecado dele começou há um ano antes, quando ele cedeu à tentação de começar a olhar para a mulher de Urias. Foi ali que ele começou. O ato final foi só a conclusão. E essa terceira prensa vem exatamente para isso, para nos limpar do pecado. Então você está se sentindo apertado, meio? Pode ser isso. Coloca diante de Deus. Porque é isso que o processo muitas vezes nos faz. A gente precisa nos limpar do pecado, a gente precisa vigiar e tomar cuidado com as tentações que nos tomam. Né? Tem o louvor lá do Thales, todo dia o pecado vem, né? Todo dia ele vem. Só que se você está de pé, você não cai na tentação. Por quê? Porque você está vigilante, você está usando o alimento espiritual, você está consagrado na presença de Deus. E aí mesmo João já garante, filhinho, se você pecar, Cristo é o advogado. Conta com Ele, pede perdão, se arrepende. Então essas são prensas que passam nas nossas vidas e que a gente tem como aprender isso. Por quê? Porque se a gente extrair dessas provações um melhor azeite, a gente vai poder funcionar melhor. Amém? Não é algo que vem para nos destruir, mas é algo que vem para nos ensinar. Uma tentação, no comecinho, ela é branda. E ela vai continuar branda muitas vezes. Só que conforme você vai dando atenção para a tentação, ela vai crescendo. O homem lá, está lá na rua, passa a mulher bonita. Não tem que olhar a primeira vez. Mas aí você olhou a primeira. Segunda, a tentação já ficou, entende? E aí, né, o pessoal do Antigo Testamento falava, não podia adulterar, né? Aí veio Jesus e falou assim, amigão, se você olhar desejando, já foi. Então a vara ficou pior para nós também, né? Falando disso, dessa área específica. Então assim, não podemos ceder às tentações. E como que eu não cedo? Estando na presença de Deus. Sabendo que Deus está com a gente em qualquer lugar. Sabendo que o que Ele diz na Bíblia a meu respeito, tem coisas que eu devo fazer e que eu não devo fazer. É mudando um pouco a mentalidade dessa geração que a gente faz parte. Onde cada vez que você fala que não pode fazer, parece que vai morrer. E não é assim. Pega lá Deuteronômio 28. Se vocês andarem nos caminhos do Senhor, cumprir os seus estatutos. Aí tem lá, se não me engano, são 15 versos que falam da bênção. E da maldição é 30, é 40 e vai embora. Por quê? Porque a gente está no caminho e se a gente desviar desse caminho, tem todo um monte de maldição para nos fazer errar. Então a gente precisa se colocar diante de Deus e colocar na presença dele e falar assim, Senhor, eu quero extrair esse azeite. Me ajuda a me mostrar aonde que eu tenho errado. Será que o Senhor está em primeiro lugar? Será que eu tenho cedido às tentações? Será que eu estou conseguindo guardar a Tua palavra? Tudo que eu tenho recebido, eu tenho conseguido digerir? Eu falei uns cultos atrás da gente meditar na palavra, ruminar a palavra. Não é só para a gente ter um conhecimento intelectual, mas é porque cada vez que eu escuto a palavra, que eu leio a palavra, eu estou adquirindo uma resistência espiritual. Então eu estou me alimentando mais. Já viu uma pessoa com deficiência de alimento? É uma pessoa que está suscetível à doença, não é? Mas uma pessoa que se alimenta bem é uma pessoa mais forte, tem uma imunidade mais forte.
Então o que a gente tem feito com o alimento de Deus? A gente pega esse alimento e continua, ou a gente tem só usado quando a situação ela realmente aperta nas nossas vidas? Amém? Porque tem uma obra que Deus quer fazer que independe da igreja, lugar físico. Tem uma obra que Ele quer fazer nas nossas vidas, que é colocar vidas na nossa frente, para que a gente possa falar dele. E não é só do amor dele, é falar de princípios, de coisas que a gente faz, que é o testemunho e que vai bem para o Senhor. Mas isso só vai fazer quando a gente tiver profundidade, né? Quando a gente tiver constância, quando a gente estiver olhando essas prensas que muitas vezes acontecem como algo que não é para a nossa morte, mas é para o nosso aprendizado. Porque senão a gente não aguenta, não é verdade? Tem hora que parece que vai destruir tudo. Se você se coloca na presença de Deus e para um pouco, e era algo que eu ouvia num ano que a gente teve muitos problemas. Eu só ouvia assim, os ventos, uma hora os ventos vão parar. Eu falei, gente, mas está ventando na minha vida, porque não para de ventar. Só que realmente um dia passou. E quando passou, parecia que estava ali. Eu falava, gente, mas por que eu sofri tanto, né? Mas a gente sabe, né, qual é a dor. Só que ao mesmo tempo a gente tem que aprender para não passar de novo por essas situações. Amém? Tiago 1,2 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Uma coroa da vida. Coroa fala de reino, não diz? Reino não fala de governo, de você ter autoridade. Então se Deus está dizendo assim, passa pela aprovação, porque quando você vence a aprovação, eu te dou autoridade sobre isso. É uma frase que eu gosto bastante, diz assim, você só tem autoridade sobre aquilo que você vence. Então as finanças estão com um problema, parece um ralo aberto, coloca diante de Deus pedindo sabedoria como usar as suas finanças. E depois que você vencer, você vai ter autoridade sobre ela. Já disse, né? O dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. E foi para isso que ele foi feito. Só que muitas vezes, porque eu não administro bem, ele passa a ser o meu senhor e eu sou escravo dele. Falando de emocional. Eu tenho problema, estou com um problema emocional, eu coloco diante de Deus. Por mais difícil que pareça, eu continuo, eu não cedo aquilo que o mundo diz. Né? Eu não penso em tirar a minha vida num extremo, mas eu continuo firme no Senhor. Quando aquilo passa, eu conquisto uma autoridade. Quando Satanás vier novamente com aquele dardo, ele não consegue passar. Por quê? Porque eu já conquistei uma autoridade em Cristo sobre aquela situação. E o mais interessante, que eu acho, da vida cristã, é que num dia, você senta com uma pessoa na sua frente e você tem a oportunidade de aconselhar essa pessoa exatamente na questão que você passou. Deus, Ele usa as nossas vidas, amém? Muitas vezes você vai trazer uma pessoa aqui para ouvir uma palavra, muitas vezes a palavra é você. Você é a Bíblia que eles vão ler aí fora. A sua vida é a Bíblia que eles vão ler, amém? Então precisamos ser a Bíblia correta. Paulo dizia, vocês são as cartas vivas escritas no meu coração. São as minhas cartas. Por quê? Porque Paulo já estava preso, né, numa época que não tinha WhatsApp, nada disso, né? Então a comunicação era somente por cartas. Mas mais do que isso, a igreja recebia as cartas. As cartas não eram para novos. Não tem uma carta lá, carta de Paulo aos nunca convertidos, aos novos na fé. Não, eram cartas para igrejas. Por quê? Porque o testemunho deles fazia com que as novas vidas se chegassem. Amém? Então temos aqui, eu penso que todos creem em Deus. Mas vocês vão encontrar aí fora pessoas que ou estão balançadas na fé ou não conhecem a Jesus. Então vocês são as cartas. Por isso que a aprovação de vocês vai conquistar essa autoridade espiritual. Tem problema na área sexual, né, promiscuidade, etc e tal? Vence isso. Porque a hora que você vencer, você vai ter autoridade para ministrar outras vidas exatamente nessa área. Tem problema com droga, tem problema com cigarro, tem problema com... Vence. Eu já vou mais longe até. Tem problema de orgulho, de soberba, de se inflar. Seja o menor, vença essa provação e tenha autoridade. Porque quando Deus te levantar,
você vai ser o mais humilde de todos. Amém? Você vai ser aquele que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, o cara está lá em cima, mas ele é tão humilde. Acontece com o nosso pastor Márcio ali, da Matriz. Um homem que hoje, aos olhos do homem, né, tem uma envergadura que você olha, nossa, olha o que foi construído. Né? Vai lá tirar foto, bate, dá um abracinho daquele jeito, todo simpático, tem humildade. Entendeu? Será que ele precisou vencer a soberba? Não sei. Mas ele consegue ministrar sobre isso a vida dele. Nós não tivemos uma ministração sobre humildade com ele, sobre família e nada disso. A gente viu comportamento e a gente vê. Então a minha vida e a tua é isso. Não somos aqueles que vão ficar pregando nos altares, mas somos aqueles que vão aí fora falar do amor de Deus através das nossas vidas. Amém? Se tua vida está sempre boa, como é que aquele que não conhece Jesus vai olhar e falar assim, a vida dele está sempre bom, mas quando a sua vida está ruim, ele vê que está ruim, ele fala, nossa, como é que essa pessoa persevera? Eu quero conhecer esse Deus também. O que impactava a igreja primitiva? Não eram os milagres, tinham as maravilhas, mas o que impactava muito mais era a perseguição. Meu Deus, o cara vai morrer e não vai negar esse Jesus Cristo. Eu preciso conhecer. Que história é essa? Então, nessa tarde, que a gente possa pensar a respeito disso e colocar diante de Deus. Amém? Que a gente precisa colocar Deus como primeiro, verdadeiramente nas nossas vidas. À frente dos nossos desejos, das nossas vaidades. Que nós possamos usar a palavra como alimento mesmo espiritual. Não como um ritual de vou abrir a folhinha, vou abrir meu tablet, vou ler ali, parece que eu entreguei ali e me senti melhor. Mas é porque é vida, é alimento. E para limpeza espiritual. A gente precisa disso. Eu não sei vocês, mas se eu ficar uma temporada, e isso já aconteceu, sem ler a palavra, as cracas vão voltando, vai voltando. O que era um pecado, já não é mais. Você já dá para fazer, né? Vou passar um sinal vermelho, né? Então a gente precisa disso todo o tempo da nossa vida. O crente ele precisa da palavra de Deus. Amém? Se você puder fechar os teus olhos, se colocar de pé nesse momento, a gente vai orar e finalizar esse culto. Pode colocar aquele louvorzinho, ó. E vamos orar. Eu peço que se você se